E para que a gente possa trabalhar, né, com o nosso gerenciamento de arquivo de forma bem apropriada, outras coisas também são necessárias de a gente entender, de a gente, né, poder organizar bem o nosso arquivo. Porque a gente recorta o conteúdo, como eu acabei de falar, né? Só que a gente precisa determinar onde vai ser colocado esse arquivo, que é o item que está próximo aqui, ó. Não está mostrando aqui no livro de vocês, mas eu vou mostrar na prática. Ó. Pega aqui, ó, essas 3 imagens, tá vendo? Essas 4 imagens. Vou criar aqui uma nova pasta dentro das minhas imagens que eu tenho aqui e vou colocar aqui, ó, humor. Criei uma pasta, certo? Então, dentro dessa pasta humor, vou abrir ela, clicar 2 vezes, não é só uma vez, botão direito aqui dentro e eu vou ter aqui a opção colar. Tá? Essa opção colar vai pegar o que tem na área de transferência e vai jogar aqui para dentro. E aí vai de acordo com o que você realmente tem na sua área de transferência. Tá? Se você tiver arquivo, o Windows vai conseguir colar aqui dentro. Se não for arquivo, se for um texto que você copiou ou que você recortou, o Windows não vai simplesmente gerar do nada um arquivo de texto aqui dentro para você poder colocar o texto lá dentro. Então, aqui vai de acordo com o que você realmente copiou ou recortou de outro lugar, tá? Eu venho aqui colar, pronto, as imagens vieram para cá. Se eu voltar lá na minha pasta Wallpapers, não tem mais as imagens lá de humor, estão aqui dentro. E você pode fazer a organização aí do seu arquivo digital do jeito que for mais apropriado, de acordo com a quantidade de recursos que você tem, de acordo com a quantidade de informações que você tem também. No Windows, tá? E na maioria dos sistemas operacionais, tipo plataforma aí para computador, a gente tem as teclas de atalho Ctrl X para recortar e também Ctrl V de viagem para colar, tá? Então Ctrl X de Xuxa a gente recorta, Ctrl V de viagem a gente cola o conteúdo que está recortado, está armazenado ali na área de transferência do Windows, beleza? Além de recortar o item, a gente pode fazer cópias também, tá? Desses itens, a gente pode fazer cópias também. Mesmo processo, botão direito depois de selecionar o que a gente precisa copiar, escolhe a opção copiar na caixinha ali, né? No menu suspenso que aparece, a gente clica ali no botão copiar. Depois de copiar, tá na área de transferência, a gente vai lá e clica no botãozinho colar. Ele vai fazer a cópia desse arquivo para o local novo que você precisa, tá? No livro de vocês está mostrando aí a pasta de músicas, tá? Como exemplo, como modelo para vocês, fazendo a cópia da pasta de música para a área de trabalho, tá? Então você pode fazer a cópia aí, se for necessário, dos seus conteúdos, beleza? Então, mesmo esquema, a gente pode usar tecla de atalho Ctrl C para a gente copiar e Ctrl V para a gente colar o que a gente copiou, beleza? Ctrl V permanece sempre, tá? O que muda é entre o copiar e o recortar. Copiar a gente usa o Ctrl C, recortar a gente usa o Ctrl X. Para colar, sempre o Ctrl V, beleza? São teclas de atalho que facilitam aí o dia a dia quando você usa o computador com muita frequência, tá? Eu tenho organizado aqui comigo, depois eu vou passar para vocês lá dentro do Classroom, não é atividade, tá? É um material complementar com teclas de atalho que vocês podem usar para fazer diversos recursos, beleza? Então, vou compartilhar com vocês ali as principais teclas de atalho que tem no Windows 10. Tem bastante recurso legal, tem bastante coisa interessante, coisa boa pra caramba no Windows 10 que muita gente não faz nem ideia que existe, tá? Então, vou pegar um materialzinho que eu encontrei lá nos artigos da Microsoft e vou mostrar para vocês, colocar lá uma cópia para vocês dentro do Classroom, tá? E vou indicar alguns vídeos também que vocês podem assistir para vocês saberem um pouquinho mais sobre alguns comandos do Windows, tá? É um vídeo só que eu vou indicar para vocês, que é de onde eu tirei a informação base que eu vou passar para vocês, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer quando está organizando o nosso arquivo é entender as propriedades do nosso arquivo, tá? Aqui no livro de vocês, tá pegando um arquivo de texto comum, tá? Tem aqui um arquivo chamado Minhas Senhas, tá? É um arquivo comum de texto. E aí a gente pode clicar com o botão direito nesse arquivo e ir até propriedades. O que significa esse propriedades, tá? Eu vou mostrar com um arquivo de imagem para vocês poderem ver, tá? Vou clicar aqui com o botão direito do mouse na imagem, vou até lá na última opção
chamada de propriedades, e vou clicar nela. Quando eu clicar na propriedade desse conteúdo, olha quanta informação aparece para você nas propriedades, tá? O que tem aqui nessas propriedades? Está mostrando aqui em cima o nome do arquivo, está mostrando aqui o tipo de arquivo, incluindo a extensão que é usada para ser reconhecido como tipo de arquivo. Qual é o programa, qual é o software, qual é o aplicativo que executa esse arquivo, onde ele está armazenado no seu disco, tá? Qual é a localização, qual é o tamanho que você pode interpretar desse arquivo, é 130 KB, né? 130 kilobytes, a gente falou sobre isso na aula passada. O tamanho em disco real, quanto de espaço real dentro do seu disco que ela ocupa, tá? Então, esse aqui é o tamanho que é um tamanho nominal, que a gente chama de tamanho nominal, que a gente pode falar, tem 130 kilobytes, mas o tamanho real que ocupa de espaço em disco, o peso real dessa imagem está aqui embaixo, 132 kilobytes, tá? Pouca diferença, quase nada de diferença, geralmente, de um para o outro, tá? Mas pode ter uma variação de diferença de um para o outro, sim. Quando foi criado esse arquivo, dentro desse disco, foi criado aqui num sábado, dia 7 de julho de 2018, 1h09 da manhã. Foi o horário que a imagem foi salva aqui dentro desse diretório. Quando foi modificado? Dia 2 de setembro de 2016. Ué, calma aí. Como pode ter sido criado em 2018 e ter sido modificado em 2016? Não faz nem sentido. O modificado é a data origem de criação do arquivo. A data criado é quando esse arquivo foi criado dentro desse diretório, tá? Então, posso ter essa imagem com certeza, eu peguei da internet, tá? Ela foi criada em 2016, só que eu baixei da internet em 2018. Foi isso que aconteceu, por isso que tem essas datas tão diferentes aí de criado e modificado, tá? E a última vez que foi acessado para fazer edição foi dia 7 de julho de 2018, que foi aqui o dia que eu coloquei a imagem dentro dessa pasta. E tem algumas outras propriedades aqui para só leitura, deixar o arquivo oculto, às vezes é importante para não ter acesso tão rápido, tão fácil para outras pessoas, tá? Mas tem outras coisas aqui, como segurança, qual é o usuário que pode acessar esse conteúdo, né, essa imagem em si, né? Dependendo do usuário, quais são as permissões que ele tem para fazer com essa imagem, se ele tem controle total, se ele pode modificar, se ele pode ver a imagem e executar o que está acontecendo ali, fazer só uma leitura, gravar, um monte de coisa de permissão. Não é o propósito da nossa aula aprender sobre permissões de arquivos, tá? Então, quando vocês tiverem interesse em lá fazer o curso de TI, é muito bom, tá? Vocês vão aprender um pouquinho sobre permissão de acesso aos recursos, aos arquivos dentro do sistema operacional, tá? E aí, só para avisar quem tiver interesse, tem uma turma aberta, vai abrir dia 16, vai começar dia 16. Tem aqui os detalhes sobre o conteúdo, especificamente sobre a imagem, tá? Título, descrição, direitos autorais de quem que é, tá? Peguei desse provedor aqui, que foi o Fotolia, tá? Qual que é o tamanho da imagem, largura e altura. Como eu trabalho com edição de imagem, uso bastante imagem para fazer edição, para fazer montagem, para fazer vídeos também, eu gosto de sempre ficar atento às dimensões. E quanto maior, lembrem sempre disso, tá? Isso é muito importante. Quanto maior as dimensões da imagem, melhor é a qualidade da imagem. Obviamente que quanto melhor a qualidade da imagem, mais pesado o arquivo fica. Foi o que a gente falou na aula passada sobre o tamanho do arquivo, o peso do arquivo em si, tá? Então tem aqui as dimensões do conteúdo, qual a resolução, qual a taxa de bits, um monte de coisa tem aqui, tá? E tem aqui, caso seja um software, caso seja um programa que você esteja visualizando as propriedades, já tem aqui versões do software anteriores. Caso tenha, tá? É muito raro de você conseguir ver essas versões anteriores, beleza? Então, isso é o que a gente tem dentro das propriedades de um arquivo. São as informações comuns dentro das propriedades do arquivo, beleza? Nós podemos ainda, além de ver as propriedades do arquivo, ver também as propriedades das unidades de disco. A gente falou sobre as unidades de disco lá na aula passada,
quando a gente abriu o explorador de arquivos e foi até lá a parte do nosso computador, né? A gente navegou aqui até este computador e quando a gente vê até este computador, tem os discos que estão conectados. A gente lembra também, vocês devem lembrar também, quando eu pego um dispositivo móvel, removível, como o pendrive, por exemplo, e conecto no meu computador, vai aparecer aqui dentro do explorador também, conectado a este computador, tá? Por que que é interessante saber sobre as propriedades do disco? Para a gente saber exatamente as ferramentas disponíveis que a gente tem para controlar o nosso disco em si. O pendrive também é um disco. É diferente? É diferente. É um disco removível, mas também é um disco. Então a gente pode controlar quais são as informações desse pendrive. Inclusive, a gente pode pegar aqui esse pendrive mesmo, tal, unidade USB, por exemplo, se a gente clicar com o botão direito nele e for até a opção propriedades, ele também vai mostrar informações de propriedades. Só que as propriedades de um disco é diferente das propriedades de um arquivo. Então, eu não vou ter o nome do arquivo, não vou ter o programa que abre o disco, né? Vai ser só ter as informações que são necessárias para você visualizar. No meu caso aqui, este meu pendrive, eu tenho aqui de espaço usado 3,85 gigabytes de espaço ocupado. E tenho ainda livre 25,9 gigabytes. É um pendrive de 29,8, de 32 gigas, tá? É um pendrive de 32 gigas. Só uma curiosidade que vocês devem estar se perguntando agora, por que o pendrive se chama de 32 gigas e está escrito ali 29,8? Porque toda vez que você tem um disco, esse disco específico, ele tem um software instalado de forma interna nele para que ele possa ser usado de forma apropriada, tá? Que é o que a gente chama do sistema de informação, tá? Que ele está aqui, ó, sistema de arquivos, né? Na verdade, sistema de arquivos FAT32. Esse sistema de arquivo ocupa aproximadamente entre 8 e 10% do volume do disco. Então, por isso que nunca vai ter um pendrive com 8 GB de espaço certinho. Vai ter menos, vai ser 7, alguma coisa. Tá? Então, sempre vai ser um pouquinho menor o tamanho de espaço disponível. Tá? Temos aqui algumas ferramentas para verificar se o disco tem erros, para desfragmentar, para deixar a unidade mais rápida, otimizar a unidade. E a gente tem um recurso bem legal dentro do Windows, a partir do Windows 7, que esse recurso foi ativado, que é o recurso RAID Boost, tá? O recurso RAID Boost, ele faz o quê? Ele transforma o seu dispositivo em uma memória flash. Então, ela vai ter, o seu sistema vai ficar mais rápido para executar as coisas quando você transforma um disco removível, qualquer que seja o disco, tá? Em um disco com o RAID Boost. Você vai vir aqui usar esse dispositivo e você vai ter aqui a possibilidade de escolher o tamanho de espaço real dentro do disco que você vai ter como memória RAM extra do seu dispositivo. É como se fosse uma memória RAM extra, tá? Então, se você deixar o seu pendrive conectado, o seu sistema vai ficar mais rápido, tá? Nesse meu caso, eu posso usar esse meu pendrive, que ele tem 32 GB, né? Tá aqui, ó, tem 29,8, tem tudo isso aqui de espaço ainda. Eu posso pegar aqui o RAID Boost e deixar ele preparado para deixar mais rápido o meu sistema. É uma ferramenta, inclusive, que eu geralmente uso. Clico aqui no OK. Prontinho. Já está configurado. Dentro do pendrive, vai gerar aqui, ó, um arquivo. Aqui, ó, dentro do pendrive vai gerar um arquivo chamado raidboost.sfcache, tá? Que é um arquivo de cache dentro do próprio sistema operacional que vai permitir que o seu sistema use esse espaço de 4 GB para trafegar informações. Isso deixa o seu sistema consideravelmente mais rápido para usar no dia a dia, nas tarefas convencionais, tá? Essa informação sobre o RAID não tem no livro de vocês, tá? Mas eu achei interessante vocês aprenderem, pelo menos ouvirem falar dele. É um recurso bem legal e você pode ver todos os dados do seu disco, dos seus recursos, dos seus sistemas de arquivos através lá do computador. Quando você clica em propriedades, ele mostra as propriedades do disco em si. Só um detalhe importante, tá? Se for o disco rígido, se for um HD ou se for um disco sólido, um SSD, ele não tem RAID Boost, tá? Discos rígidos e SSDs, que são discos sólidos, não tem RAID Boost, tá? Só discos removíveis, aqueles discos que você conecta na unidade USB do seu computador,
beleza? Pode ser pendrive, pode ser cartão de memória através de um leitor de cartão de memória, pode ser até o seu próprio celular, tá? Se ele tiver compatibilidade, obviamente, tá bom? Então você tem ali as informações do seu conteúdo da forma que você precisa, beleza?